Hoje vamos falar de algo que muitos pregam, mas poucos sustentam quando a tempestade chega: ser fiel. Você já sentiu, na alma, aquele peso silencioso de promessas que fizemos e esquecemos? Já prometeu ser diferente, mais luz, mais entrega, pouco depois, se viu titubeando diante da dor? Nesta palestra, Maíse Braga revela o segredo dos que perseveram, a fidelidade que floresce no solo da prova. Veremos como ser fiel não é um discurso romântico, mas uma travessia, com feridas, renúncias, encontros com o próprio reflexo mais escuro. Falaremos de promessas antigas, aquelas feitas em espírito, e do cuidado que temos com nossa alma ao longo da existência. Você já prometeu algo diante de Deus? Já se perguntou se cumpriu, ou se abandonou quando tudo ficou difícil? Fique comigo até o fim deste vídeo. Aqui, cada frase pode despertar algo em você, uma lembrança, uma inquietação, uma luz. Se inscreva para que esta mensagem alcance mais corações. E se já estiver tocado, comenta aqui embaixo o que significa para você ser fiel. Assista até o final, há pedras preciosas à frente. Pensando em sermos fiéis, eu me recordo de que na semana passada, assistindo uma entrevista do cantor Ney Matogrosso, ele completou 80 anos, privilegiado, porque não aparenta de forma nenhuma a idade física que tem. Encerrando a entrevista, fazendo um panorama da sua vida, das escolhas que fez ao longo da existência até hoje. A mãe dele ainda está viva, tem mais de 95 anos. Ele dizia: é preciso, acima de tudo, ser fiel a si mesmo. Ele disse ali uma grande verdade. E me recordo de que os espíritos amigos contaram a Chico Xavier que muito tempo antes da vinda de Jesus à Terra, obviamente, nas altas esferas, havia encontros, reuniões daqueles que seriam futuramente no planeta os primeiros seguidores de Jesus. E houve uma reunião específica em que estavam presentes aqueles que estariam corporificados como humildes pescadores e que seriam os chamados para a proximidade maior junto ao Cristo. Jesus era o governador da terra, mas ali estava para falar àquelas pessoas, inclusive a muitos daqueles presentes, que mais tarde morreriam nas arenas em nome dele, para falar-lhes das lutas, das dificuldades, das perseguições, das incompreensões, e o quanto tudo isso com certeza ia acontecer, mas que não deveria ser obstáculo para que se amedrontassem. E contavam os espíritos a Chico que ao final da reunião, quando Jesus lhes fala docemente sobre tudo que viria a acontecer, mais de 100 anos antes de vir à Terra como Jesus, no auge da empolgação, um dos presentes se levanta e, arrebatado, diz: Senhor, de todos os que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. E os espíritos contavam a Chico que quem tinha dito isso, na terra, foi conhecido como Judas Iscariotes. Ele que jurara naquele dia que seria o mais fiel de todos os seguidores de Jesus, quando aqui esteve, envolvido em tantos pensamentos, confuso emocional e mentalmente, sobre o que realmente era o reino de Jesus, por um instante enlouquecido, entrega o Cristo, julgando que depois Jesus seria solto e então faria o seu reino na terra, quando Jesus tinha sempre deixado muito claro que o seu reino não era desse mundo, pelo menos não naquele momento. E o Chico, sempre que lembrava essa história, contava que
aquilo servia para todos nós como lembrança das muitas promessas que fazemos antes de vir à Terra a cada novo mergulho na carne. Muitas promessas que aqui, esquecidos, estamos longe de cumprir. Entretanto, se somos enamorados dessa doutrina extraordinária que é a doutrina espírita, não poderemos nem justificar que não fomos fiéis. Porque, em verdade, a doutrina nos ensina muito bem que há um equilíbrio que jamais devemos perder, que há uma caridade que jamais deixamos de executar, até porque fora da caridade não há salvação, é um lema para a doutrina espírita. Há relações familiares que temos que recompor, porque elas vêm de outras vidas. E se não somos fiéis a esses sentimentos mais próximos de nós, como seremos a todo o resto? Se nós não temos capacidade, condição, discernimento para realizar certas coisas, basta não dizer que vamos fazer. E quantas vezes ao longo dos muitos anos de doutrina espírita, eu vi pessoas não só dizerem que fariam verdadeiras transformações, não só em si mesmas, mas na casa espírita onde trabalhavam e até na própria doutrina, mas vi também essas pessoas, por qualquer coisa, se afastarem de tarefas nobres que esperavam por elas e não voltar nunca mais. Conheci oradores, por exemplo, na década de 70, quando então também comecei a fazer palestra, extraordinários. Pessoas que você assistia de boca aberta, mas que não continuaram, porque alguma coisa aconteceu em suas vidas pessoais ou nas ilusões que passaram a deter sobre si mesmas, que as afastou de um compromisso muito grande que com certeza possuíam. Na própria Comunhão Espírita de Brasília, a casa que me abriga desde os 15 anos de idade, quantas vezes vi oradores magníficos, por determinadas ilusões, se afastarem. E havia uma tarefa tão grande esperando por eles, que nunca mais conseguiram recompor a própria existência. Por isso, muitas vezes, quando somos observados pela vida, nunca é por acaso. Quando, às vezes, no auge da nossa necessidade, as lutas se avolumam, é sempre na observância de sermos testados na continuidade das nossas melhores intenções. É claro que quando estamos fora da matéria e o nosso desejo maior é voltar ao planeta Terra, a nossa atual escola, hospital, nós vamos prometer um monte de coisas. Não vamos dar importância a mais nada que não seja a tarefa de amor e de luz que possa estar nos aguardando dentro de uma religião ou fora dela, junto a uma família ou fora da família, na solidão que é sempre pausa de reajuste afetivo. Mesmo em qualquer circunstância, sermos fiéis à crença de que o melhor sempre nos aguarda é fundamental. Porque senão qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer pequena luta que amanhã teria solução, vai nos desanimar, vai nos decepcionar de tal maneira que quando alguém nos procurar para a tarefa, já não nos encontrará mais. Quando se usa, por exemplo, dentro da casa espírita a palavra voluntário, não significa que porque somos voluntários não temos o compromisso de ali estar, no horário que determinamos para a nossa tarefa, no trabalho que prometemos que seria a nossa maior afinidade. Não é porque não se cobra, e jamais se deve cobrar, por qualquer tarefa ligada à religião, principalmente à doutrina espírita, que nós não teremos a disciplina de um verdadeiro profissional do amor e do carinho. Os discípulos, entontecidos com a mensagem de Jesus, deixaram as suas redes de pesca para segui-lo por 3 anos.
E quando ele foi crucificado, imagine o que foi para aqueles homens, de repente, se sentirem sozinhos. Porque então o mestre não estava mais com eles. Mas cada um teria uma tarefa ainda maior, que era de espalhar o que haviam aprendido, mas principalmente tornarem-se verdadeiros representantes da beleza que haviam aprendido. Os amigos espirituais contam que muita gente que seguiu Jesus, ao longo dos anos que vieram depois, quando presos, quando levados aos circos romanos, claro que desistiam de sacrificar suas vidas, inclusive afirmando que jamais tinham ouvido da boca de Jesus uma só palavra. Jesus foi chamado em sua época de tudo, de louco, feiticeiro, alguém que enganava, alguém que subtraía a esperança, quando fazia exatamente o contrário. Tanto que foi crucificado como um ladrão entre dois ladrões. Mas a sua fidelidade às forças maiores era tamanha que afirmou, inesquecível: eu e o Pai somos um. Talvez não consigamos ainda fazer isso nessa existência, mas já podemos começar a tentar. Se não estamos dispostos a determinado sacrifício, não vamos nos comprometer. Vamos deixar que o tempo passe, que nos amadureça. E então já não vamos considerar mais que é sacrifício, mas sim que é uma tarefa prazerosa e feliz. E não duvidemos, nenhum de nós que vive atualmente num corpo de carne na Terra, após esses quase 2 anos de pandemia que nos deixou a todos de joelhos, vai poder chegar na verdadeira existência um dia e dizer que não sabia. Os Espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta no Livro dos Espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência, responderam os Espíritos. Não era nessa ou naquela religião, na consciência. E é claro que a nossa consciência um dia vai prestar contas do que fizemos em mais uma passagem pelo planeta. Hoje, que a juventude ou a saúde relativa ainda nos beneficia, achamos que esse dia nunca vai chegar. Mas vai. Seremos todos convidados ao retorno, ao país da união sem adeus, sem lágrimas e sem morte, como dizia Emmanuel, para que nos perguntem o que foi que nós fizemos de nós mesmos, o quanto fomos fiéis, não só às nossas convicções, mas aos nossos sonhos, aos sonhos que podíamos sonhar para os outros, tornando realidade. Para aquele que sofre, que nada tem, um pouco da alegria que possuímos. Lamentaremos amargamente, tenho absoluta certeza, por todos os dias que deixamos passar sem um gesto, sem uma palavra, sem um silêncio amigo na direção do nosso semelhante. Há um provérbio chinês que diz assim: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. E é exatamente isso que todos nós vivemos a cada vez que voltamos ao planeta. Queremos ficar quietos, queremos só ser felizes. Mas hoje sabemos que sem fazer os outros felizes não é possível. Queremos só ter o que é nosso, mas até que ponto o que é nosso deveria ser de todos? Até que ponto o momento em que, magoado, ferido, eu me recuso a desculpar alguém, eu não estou matando a esperança desse alguém na própria vida? Há quem se ufane dizendo: nunca matei, nunca roubei. Será que nunca matamos o sonho de alguém? Nunca roubamos horas felizes que poderíamos ter proporcionado a quem daria 1 minuto, daria tudo, na verdade, por 1 minuto das alegrias que possuímos? Quando as casas espíritas estiverem de novo abertas, e falo das casas espíritas porque
diz respeito a nós que nos afirmamos espíritas. Quando elas estiverem de novo abertas, quem seremos nós para receber aqueles que vão procurar essas casas? Seremos realmente solidários, amorosos? Vamos poder abraçar essas pessoas e dizer a elas que, para nós, doutrina espírita foi uma solução e que esperamos que para elas também seja. Mas não só uma solução mágica, porque não é, mas estudo. E estudo que leva ao trabalho, trabalho que leva à compreensão, compreensão que leva a uma nova vida. A essa nova vida que toda vez que mergulhamos no corpo, prometemos que vamos ter. Quem já leu as obras de André Luiz através de Chico sabe muito bem. Sanitarista emérito, médico brilhante, chegou como um mendigo ao mundo espiritual. Porque jamais cogitara de nada que não fosse simplesmente o egoísmo que unia a sua família, aquilo que ele considerava que era a ciência que detinha e muito menos pensava na importância de cultivar as coisas do coração, que são ligadas à espiritualidade. E padeceu. Porque, na verdade, nós vivemos uma dicotomia. Quando estamos tristes, depressivos, achamos que não servimos para nada, que ninguém se importa conosco. Quando, ao contrário, achamos que somos muita coisa, consideramos que somos imprescindíveis. E que sempre haverá um milagre que nos afaste de qualquer coisa negativa, porque somos muito importantes. 2 grandes erros, que se formos fiéis de verdade ao nosso pensamento de evolução e de espiritualidade, não deveremos ter. Quantos pioneiros da doutrina sofreram? Porque hoje é natural que você diga que é espírita e as pessoas te contem 1000 coisas. Pesadelos, sonhos, histórias de família. Mas na época dos meus avós, por exemplo, que foram espíritas desde a década de 30 do século passado, a polícia fechava os centros espíritas e exigia explicações sobre as mensagens e receitas psicografadas nos centros. Não era fácil se afirmar espírita. Hoje, quando você diz que é espírita, sempre existe um monte de gente que quase quer se consultar com você. Ou quer uma palavra mágica. E sabemos bem que não existe mágica para aquele que se recusa simplesmente a ser bom. Nem imagino uma fidelidade como a que teve Chico Xavier. Porque sem jamais questionar os motivos do mundo espiritual, exerceu por 76 anos a sua mediunidade iluminada. E parte de volta aos 92 anos, deixando mais de 400 obras psicografadas, sem jamais receber 1 centavo por qualquer livro. E ele mesmo dizia que os livros não eram dele, por isso ele jamais poderia receber nada. Os livros eram dos espíritos, que escreviam através da sua mediunidade. Um livro antigo, Falando a Terra, se eu não me engano, é esse o título, conta a história de um pioneiro da doutrina, Lameira de Andrade. Ele tinha um amigo que tinha pavor de morrer. Lameira morreu bem antes dele. E ele dizia, quando Lameira ainda estava encarnado, Lameira, não posso morrer não. Minha família inteira depende de mim. No dia que eu for embora, meus filhos todos morrem. A minha esposa então nem se fala. Meus netos, ninguém vai sobreviver, porque todos dependem de mim para tudo, Lameira. Bom dia, como acontecerá com todos nós, ele morreu. Ele caiu duro no escritório, um infarto fulminante, acordou semanas depois no mundo espiritual. Para sua surpresa, à sua cabeceira estava Lameira de Andrade, o amigo espírita que tantas vezes lhe falara das coisas espirituais, ali para recebê-lo. Quando ele olhou, ora, imediatamente pensou, eu morri, porque se Lameira está aqui comigo, então existe mesmo vida além da morte. E ele, surpreso, diz, Lameira, eu morri? E Lameira de Andrade, sereno, diz, não, meu amigo, ninguém morre, você retornou à verdadeira existência. Lameira, há quanto tempo eu estou aqui? Há 2 meses.
2 meses? Lameira, pelo amor de Deus, me conte devagar. O que foi feito da minha família? Com certeza todos morreram logo depois. Um deve ter se suicidado, o outro se desesperado. Me conte, Lameira, devagar. Me conte o que foi que aconteceu. E Lameira então diz a ele: ah, meu amigo, quantas ilusões temos na Terra. 2 dias depois do seu enterro, como você não existia mais, a família inteira se resolveu. Todos. Filhos, netos, todos que dependiam de você. Ao perceber que você não estaria mais ali para solucionar as questões, cada um foi buscar seu próprio caminho. E Lameira de Andrade termina a psicografia através de Chico dizendo que é preciso lembrar que todos nós vamos deixar, principalmente no coração daqueles que nos conheceram, a melhor lembrança, se conseguirmos fazer isso. Se formos fiéis de verdade. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, quando você faz alguma coisa muito errada, e eu confesso a vocês, não consigo imaginar Chico Xavier fazendo algo muito errado. Mas uma vez perguntaram a ele: Chico, quando você faz uma coisa muito errada, o que você faz? E o Chico, muito tranquilo, dizia: ah, quando amanhece, eu acordo, me sento na beirada da cama, olho para o céu pela janela e digo: Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. Ou seja, começava tudo de novo. E nem preciso contar a vocês coisas da vida do Chico, sabemos quase tudo. O que não sabemos, ele não quis que ninguém soubesse e levou com ele. Pessoas entravam na fila para conversar com o Chico e lhe contavam verdadeiras loucuras. Chico, fulano me fez isso, mas eu vou matá-lo. Chico não perdoa Beltrano, mas você vai ver o que eu vou conseguir fazer com ele. E o Chico contava que muitas vezes Emmanuel estava ao seu lado, olhava tristemente para aquela pessoa da fila e dizia a Chico: o dia de amanhã vem perto. Simbolizando que o que quer que a pessoa imaginasse, mentalizasse, desejasse ao outro, com certeza retornaria para ela. André Luiz sabia disso, aprendeu no mundo espiritual, sofrendo. E dizia através do Chico: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Por 3 anos, Emmanuel apresentou a Chico André Luiz, mas sem dizer-lhe o nome. Apenas afirmou: temos aqui um amigo que por algum tempo vai acompanhar o seu trabalho. Vai acompanhar as psicografias, seja de uma alma suicida, seja de um espírito amigo. E por 3 anos, sem se identificar, André Luiz acompanhou diuturnamente o trabalho do Chico. Não só na mediunidade, mas também na prática da caridade. Para depois falar a ele da tarefa que tinha recebido, de escrever 16 obras inesquecíveis, começando com o Nosso Lar e terminando com E a Vida Continua. Ao longo dos muitos anos eu vi as pessoas dizerem, quando alguém chegava na doutrina: ah, leia Nosso Lar, leia Nosso Lar. Nosso Lar não é bem o livro que a pessoa que está chegando deve ler. Há um pequeno livro antigo, psicografado por Roque Jacinto, se eu não me engano. Chama-se Os Espíritos em Nossa Vida Diária. É um pequeno livro, fino, mas muito esclarecedor. Há livros de mensagens magníficos. Palavras de Vida Eterna é um deles. O Livro da Esperança e tantos outros. Coragem, também um livro maravilhoso. Poderia passar a noite aqui enumerando obras lindas que vão beneficiar muito mais de imediato a pessoa que chega querendo ser fiel ali onde o coração dela escolheu estar, onde ela vai poder ser ajudada, mas tudo em seu momento. De que adianta que a pessoa durante anos estude, faça cursos do ESD, se depois ela não se tornar fiel às tarefas que a própria casa espírita que um dia a acolheu, com certeza vai poder propor a ela.
É verdade que cada um cria o seu próprio destino. E há muita gente que vai à casa espírita, muito se beneficia e depois segue. Mas é preciso que nós pensemos, eu não posso ser útil. Chamar uma ficha, por exemplo, para um trabalho de desobsessão é tarefa imprescindível. Não é fácil você lidar com pessoas em desequilíbrio que estão aguardando o seu momento de ser atendidas e você ali chamando a ficha para aquele passe. Mas as pessoas muitas vezes chegam na casa espírita achando que vão psicografar nas paredes com uma semana de atendimento fraterno e se decepcionam quando isso não acontece. Eu sempre conto uma história que aconteceu há muitos anos de uma moça que me encontrou na rua e disse: Maíse, você tem que conhecer minha filha. Ela tem uma mediunidade tão maravilhosa que ela incorpora no Carrefour, no supermercado Carrefour. E eu imediatamente disse a ela: nossa, mas eu preciso conhecer sua filha com urgência. Mas claro, sem dizer a ela que aquilo era um absurdo, que se a filha dela estava incorporando no mercado, há muito tempo precisava ser atendida mesmo numa casa espírita e tornar-se fiel às próprias forças que a estavam dominando de forma errada. Mas quantas vezes estudamos profundamente as forças que nos regem, mas não sabemos trabalhar com elas? É preciso ter coragem, porque os anos passam e há horas de desânimo muito grande. Quando nós imaginamos, meu Deus, mas será que valeu a pena? E se não imaginamos isso, então alguma coisa é errada conosco. Porque há sempre aquele momento em que indagamos: terei sido o melhor que eu podia ser? Façamos isso enquanto ainda estamos aqui. Porque do outro lado, vão nos perguntar algumas coisas, mas também vão nos perguntar se fomos felizes. Porque há muita gente que só consegue fazer o outro feliz quando é feliz. Há outros extraordinários que conseguem fazer os outros felizes sem nunca ter conhecido felicidade. Quem entrava naquela fila imensa para perguntar a Chico se ele estava precisando de alguma coisa? Raras pessoas, mas cada um tinha uma história dramática para contar. E, claro, achava que o seu problema era o maior de todos. Amigos de Uberaba me contam até hoje, já vai fazer 20 anos ano que vem que o Chico desencarnou, que ele já muito doente ainda recebia pessoas à sua porta que o ofendiam, porque ele não psicografava mais. Pessoas que ao longo dos anos haviam recebido mensagens através dele, dos seus filhos desencarnados, e que exigiam continuar a receber, embora ele não tivesse mais condições para isso. É um absurdo, mas aconteceu. E aquilo que aconteceu e que ele nunca contou a ninguém, eu fico imaginando o que não terá sido. Quando ele ainda era moço, estava varrendo o centro de manhã cedo, entrou um homem com um chapéu sobre os olhos, aproximou-se dele e disse: Chico Xavier, eu podia lhe dar um abraço? E o Chico imediatamente encostou a vassoura na parede e disse: é claro que sim, meu filho. Na hora que aquele homem corpulento o abraçou, ele sentiu uma arma no seu estômago e o homem disse ao seu ouvido: Chico, me perdoe, mas eu fui contratado para te matar. Um fazendeiro da região, inconformado com uma orientação que a esposa havia recebido através do Chico, simplesmente contratar alguém para dar cabo da vida do Chico. O Chico, com toda a serenidade do seu coração, abraçou aquele homem mais forte e disse: então, meu filho, se você veio para isso, seja o que Deus quiser. E de forma inexplicável, aquele homem caiu em pranto convulso, largou a arma no chão, ajoelhou-se à frente do Chico, tremendo como vara verde, e nada fez. Isso só uma das muitas histórias que poderíamos contar. Bom, não sei vocês,
Mas se acontecesse comigo, no dia seguinte eu colocaria uma placa na porta. Devido a motivos maiores, estou fora. Porque imagine, você dava orientações absolutamente fidedignas que contrariavam interesses. E a pessoa simplesmente contratava um pistoleiro para matar você. Me lembrei de Eurípides Barçanufo. De madrugada, toda mulher que estava esperando um bebê e que sabia que ia tê-lo, bastava que alguém batesse a porta da janela, batesse a janela do quarto do seu Eurípides, e seu Eurípides já pegava a pequena maleta e ia socorrer e fazer o parto daquela pessoa. Dr. Bezerra de Menezes já era desencarnado. Dr. Bezerra desencarnou em 1900 e seu Eurípides Barçanufo em 1917, da gripe espanhola. Certa madrugada, alguém pediu ajuda a seu Eurípides porque uma senhora estava para ter neném e seu Eurípides imediatamente, rapidamente arrumou-se, pegou a sacola e saiu. Na hora que ele vai atravessar o pequeno pasto, havia uma grande árvore lá na frente. Dr. Bezerra, com aquela tranquilidade do cearense que era, vira-se e diz: meu filho, embaixo daquela árvore tem 2 homens que foram contratados para tirar a sua vida. Imagine, a escuridão da madrugada. Não havia ninguém, só o barulho dos bichos. Seu Eurípides indo na direção da árvore, ele precisava passar por ali para socorrer a gestante. E seu Eurípides, então, disse ao Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, o que eu faço? Continue caminhando, meu filho. Na hora que você chegar pertinho, eu vou intuir você. Naquela época, todo homem usava chapéu. Obviamente, para não serem reconhecidos, os 2 pistoleiros embaixo da árvore estavam com 2 chapéus enormes. Seu Eurípides carregava o dele na cabeça. Na hora que seu Eurípides se aproxima para atravessar a árvore, os 2 já ali prontos para atirar, a intuição de Dr. Bezerra funciona sobre seu Eurípides. Seu Eurípides simplesmente tira o chapéu da cabeça, abre um sorriso e diz: boa noite, senhores. Os 2, tomados de surpresa, petrificados com aquele cumprimento, gaguejando, dizem: boa noite, seu Eurípides. Largam as espingardas no chão e saem correndo. Imagine você caminhar na direção de uma árvore onde você foi avisado que há pessoas em tocaia para matá-lo. E ter tanta fidelidade às forças do amor, que confia integralmente no amigo espiritual que lhe diz: vá seguindo em frente, que na hora que você passar por ali, eu vou intuir no que você vai fazer. E era simplesmente tirar o chapéu e cumprimentar aqueles homens. Quem dera que ao chegar à casa espírita, em qualquer circunstância da nossa vida, sentíssemos em nosso coração que bastará simplesmente confiar e tudo mais nos será dado. É essa fé que traz a fidelidade nas horas fáceis e difíceis. Quando sabemos muito bem que a Terra é um planeta de expiação e provas e as horas difíceis são bem mais são, na verdade, maior número. Mesmo assim, fé é quando tudo nos convida a desanimar e ainda assim permanecemos. Havia uma música muito antiga na época da evangelização infantil que cantávamos com as crianças em 1973 e que dizia assim: fé é do tamanho de um grão de mostarda. Fé, para ser raciocinada, tem que ser estudada. Nós afirmamos muitas vezes que de cada 10 livros, 9 nós já lemos. Mas na hora da prática, na hora em que a vida nos convida a testemunhar, fica difícil. Mas é justamente aí que estão os nossos mentores, os familiares queridos que nos antecederam e que nos aguardam um dia do outro lado da existência, a torcer por nós, para que sejamos fiéis a nós mesmos, às forças do amor
e a Jesus acima de tudo. Porque se não formos fiéis nas pequenas tarefas, por que vamos esperar as grandes tarefas? Se quando você vai chamar uma ficha, você pensa, não, isso não é para mim. Eu devia estar fazendo algo maior. Essa história de aprender com pequenas tarefas não me serve. Como será? Se não aprendemos nas pequenas atitudes bem pensadas e realizadas, como será se algo maior estiver nos aguardando? Quem nunca participou de uma campanha Alto de Souza? Quem nunca organizou sacolas para levar a famílias necessitadas? Quem nunca planejou um Natal que pudesse beneficiar a muita gente? Quem nunca viu seu suor cair no chão de uma casa espírita pode viver muitas experiências, mas com certeza não amará cada dia de tarefa. E o importante, mais do que nunca, daqui para o futuro, será levar a casa espírita que um dia nos recebeu dentro de nós, a todos os lugares onde formos. E vivemos tempos difíceis, em que as pessoas fazem o que não é certo e ainda se justificam, afirmando que não estão erradas. Sai Baba, o guru indiano, desencarnado há anos atrás, tem uma frase que eu gosto muito e que diz: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E vivemos tempos assim, em que quando insistimos no equilíbrio que todos devemos ter, na honestidade, na sinceridade, na tolerância, no não preconceito, no carinho em direção ao nosso próximo, aparentemente estamos fora de moda. O nosso tempo já passou e hoje os dias são diferentes. Hoje os dias são dos espertos. Mas eu fico a imaginar, confesso a vocês, embora todos tenhamos defeitos ainda a superar, o que será dos espertos ao justificar o que fizeram ou o que deixaram de fazer um dia do outro lado da vida. Esse dia chegará. Algum de nós tem dúvida disso? A medicina pode nos prometer viver 100 anos, mas mesmo assim, esse dia chegará. E não desanimemos. Um pai e uma mãe foram chamados à escola e o professor de química disse a eles: eu vou lhes dar um conselho. Tirem seu filho do colégio. Ele é péssimo. Ele é um dos piores alunos que já conheci. Eu não consigo enumerar em quantas matérias ele é pavoroso. O pai e a mãe envergonhados. E o professor dizendo: ele só tem 9 anos, ainda dá para fazer alguma coisa da vida que seja outra coisa que não o estudo. O pai e a mãe saíram arrasados, porque segundo o professor de química, ele ali estava representando todo o corpo de professores para dizer que o filho deles não tinha nenhum futuro. Vocês sabem, o menino de 9 anos era Albert Einstein. E anos depois, quando ele descobre a teoria da relatividade e a história aparece, sorrindo, ele conta: ora, na verdade eu me interessava pelas matérias que eu amava, aquelas que o meu coração dizia que seriam as minhas companheiras e que me ajudariam a ser quem eu sou. Das outras, eu realmente não me importava. Uma vez, quando entrou num carro, um repórter, um fotógrafo, disse a ele: senhor, por favor, uma foto. Pois não. Alguém abriu a janela do carro e o fotógrafo colocou a máquina quase no rosto de Einstein. Por favor, eu pediria ao senhor para a foto. Faça um rosto inteligente, faça uma cara inteligente para a foto.
E a foto ficou famosa para sempre, porque ele coloca a língua inteira para fora. Essa era a foto do rosto inteligente que ele queria que fosse publicada nos jornais. E é a foto mais famosa dele até hoje. Contemporâneos contavam que ele anotava as suas teorias em tiras de papel e colocava tudo no bolso do casaco. E às vezes algum aluno lhe perguntava alguma coisa e ele começava a tirar do bolso aquelas tiras de papel com as coisas anotadas, mas junto das tiras geralmente tinha chiclete grudado, porque ele adorava mascar chiclete. Mudou a face do mundo. E até hoje, quanto mais os cientistas, os pesquisadores fazem descobertas sobre o universo, sobre os buracos negros, mais a teoria da relatividade mostra a sua verdade. No filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, todo mundo já deve ter assistido, no momento em que os extraterrestres fazem contato, o grupo de pesquisadores que ali estava chamado, né, para fazer a verificação daquele contato, há um diálogo muito interessante, porque um deles, ao ver sair da nave pessoas que tinham sido abduzidas 40 anos antes, jovens, como se o tempo para elas não tivesse passado, vira-se para o companheiro do lado e diz: meu Deus, Einstein estava certo. E o companheiro sabiamente diz: Einstein era um deles. Com certeza, as pessoas que permanecem fiéis a si mesmas, muitas vezes vêm das estrelas para nos ensinar maravilhas. A alma mais perfeita que já viveu da Terra, Jesus, podia afirmar categórico: eu e o Pai somos um. Mas sabia também que precisava estar aqui para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E era tão fiel e queria que todos também fossem, que diz, entre tantas frases inesquecíveis, ao paralítico de Jerusalém, que acabara de curar: pois eis que agora estás curado. Vai, vive em paz e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Meus amigos, sejamos fiéis ao nosso próprio coração, àquilo em que acreditamos que é só o início do nosso processo evolutivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Mal começamos a nossa jornada pela verdade, mas que ela seja proveitosa, infinita, generosa, feliz. Fiéis sempre, principalmente a todo bem que, se quisermos, poderemos realizar, incansavelmente, sem nunca desanimar. Que Jesus, o meigo amigo, nos guarde, nos proteja, nos abençoe, para que possamos guardar, proteger e abençoar a todos aqueles que nos buscarem. Aqui estamos, no instante final deste vídeo, onde se revela o coração da mensagem. Ser fiel não é estar sempre em festa, é permanecer quando tudo conspira para que falhemos. A fidelidade verdadeira brota na adversidade, floresce no sofrimento, se fortalece em silêncio. Que você perceba hoje que não vale desistir das promessas mais profundas, aquelas que fizemos antes de nascer nesta carne. Seja fiel ao chamado que ecoa no seu interior, a tarefa que seu espírito escolheu. Você é chamado a permanecer, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém recompensa. Transforme isso em atitude, pequenos atos de justiça, bondade e entrega diária. A fidelidade não precisa ser grandiosa, precisa ser diária. Que esta mensagem fique gravada em seu coração. O mundo espiritual observa mais do que imaginamos. Que você se torne uma presença fiel e luminosa no mundo. Se esta reflexão tocou seu íntimo, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários o que ficou gravado em você. Qual promessa quer reativar hoje? Inscreva-se, ative o sininho, siga conosco nesta jornada. A fé que age transforma tudo. Até nosso próximo encontro.
e que possamos estar mais fiéis à luz que nos guia.